A paz do Senhor. Eu me chamo Diácono George e esse é o canal Deus Falou Hoje. Um espaço de reflexão bíblica para fortalecer a sua fé. E o tema para a nossa reflexão é: quando Jesus passa pela sua rotina. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 9, que nos diz: E Jesus, passando dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram vistos como pessoas corruptas e impuras. Eles trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes exploravam o próprio povo. Por isso eram rejeitados pela sociedade e desprezados pelos líderes religiosos dessa época. Mateus vivia nesse cenário. Ele estava sentado na coletoria de impostos no meio da sua rotina diária, quando algo inesperado aconteceu. A Bíblia diz que Jesus passou por aquele lugar e o viu. Não foi um encontro planejado por Mateus, e sim um encontro provocado pela graça. O texto revela algo muito profundo sobre o chamado de Deus. Primeiro, Jesus viu Mateus antes de chamá-lo, e isso mostra que o olhar de Cristo não é superficial. Ele não vê apenas o que as pessoas veem, ele enxerga o coração e o propósito que ainda pode nascer. Enquanto muitos viam um pecador, Jesus via um discípulo. Depois disso, Jesus diz apenas duas palavras: segue-me. Esse convite era simples, mas carregava um significado enorme, porque seguir Jesus significava deixar a antiga vida para trás e começar uma nova história. E a reação de Mateus foi imediata. O texto diz que ele se levantou e o seguiu. Não houve demora, não houve negociação, houve decisão. Essa mensagem fala diretamente com a nossa vida hoje. Muitas vezes pensamos que Deus só chama pessoas perfeitas, preparadas ou espiritualmente fortes. Mas a história de Mateus mostra exatamente o contrário. Jesus chama pessoas comuns com histórias imperfeitas para viver algo extraordinário. Talvez hoje você esteja vivendo apenas mais um dia normal, trabalho, rotina, preocupações e responsabilidades. Mas Deus também pode encontrar você no meio da rotina. O chamado de Deus nem sempre acontece em momentos extraordinários. Às vezes ele acontece no meio do dia comum. Outra verdade importante é que seguir Jesus sempre exige uma decisão. Mateus teve que se levantar, ele teve que deixar algo para trás. Isso também acontece conosco. Seguir Jesus significa abandonar aquilo que nos prende ao passado e escolher caminhar na direção do propósito de Deus. Mateus começou aquele dia como um cobrador de impostos, mas terminou aquele mesmo dia como discípulo de Jesus. Mais tarde, ele se tornaria o autor do evangelho que leva seu nome em o Evangelho de Mateus. Tudo começou com o olhar de Jesus, um chamado simples, uma decisão imediata, e a mesma coisa pode acontecer com você hoje. Porque quando Jesus passa pela nossa vida e nós respondemos o seu chamado, nossa história pode começar a ser transformada. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque o seu olhar alcança a nossa vida mesmo quando nos sentimos indignos ou imperfeitos. Se existe alguém ouvindo essa mensagem, Pai, que hoje precisa de uma nova direção, fale ao coração dessa pessoa. Dá-nos coragem para responder ao teu chamado, assim como Mateus respondeu. Ajuda-nos a deixar aquilo que nos prende ao passado e a seguir o caminho que o Senhor preparou para nós. Que hoje seja um dia de decisão e transformação para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus é fiel.
E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber mais reflexões como essa. E assim, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.